Bom dia, gente! Bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim, esse Bora Ler a Bíblia do dia 10 de março de 2022, quinta-feira, 7h30 da manhã. Abram as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 6. Ah, Antes já queria fazer as minhas desculpas aqui, porque esta semana está sendo bem corrida, esta semana está sendo bem complicada, eu estou fora de casa, eu estou de viagem, viagem a trabalho, então as rotinas dessa semana estão completamente loucas, então por 2 dias eu não consegui fazer o Bora Ler a Bíblia, os capítulos 4 e o capítulo 5 de Êxodo. Espero que vocês tenham lido, não tenham dependido só de mim, por favor. É para vocês lerem, independente de mim ou não, tá, gente? Esse é o objetivo, afinal, né, do Bora Ler a Bíblia. Porém, hoje deu certo de fazer no horário certo, mas se Deus quiser tudo dar certo, semana que vem eu volto tudo horário normal, e enfim. Porém, voltamos aqui, então já abram no capítulo 6 de Êxodo. Vamos fazer uma oração e aí eu vou começar a ler e aí eu vou fazer uma recapitulação rapidinha do que nós lemos no capítulo 4 e no capítulo 5 para já fazer a introdução aqui e a leitura do capítulo 6. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o nosso libertador. O Senhor é Salvador, o Senhor é amor, o Senhor é justiça. Agradecemos por tudo isso, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos concede um teto, o Senhor nos concede uma cama para repousar, o Senhor nos dá tantas bênçãos que a gente nem consegue medir, Pai. Agradecemos também pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra aqui juntos e estudarmos ela, Pai. E hoje, ao abrirmos em Êxodo capítulo 6, Pai, queremos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito conosco para nos dar sua sabedoria, para nos dar seu entendimento, para que a gente possa compreender o que está escrito aqui, Pai. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Muito bem, gente. Capítulo 6 aí já deixa na mão aí no jeito, capítulo 6 de Êxodo. Nos últimos 2 capítulos que nós não fizemos aqui ao vivo no Bora Ler a Bíblia, é muito interessante que a construção ou a... Vamos lá, até o capítulo 3, até o capítulo 3, ou capítulo 2, até o capítulo 2, na verdade, nós tínhamos uma ideia, uma construção de quem era Moisés. Moisés até o capítulo 2, apesar de a pouca história como é nos apresentada Moisés no capítulo 2, ele é apresentado de uma forma já, né? O capítulo 2 a partir do verso 11, Moisés é um cara impulsivo, Moisés é um cara autoconfiante, Moisés é um cara que tenta resolver os BOs dele com as próprias mãos, Moisés é um cara assassino, Moisés ele tem diversos defeitos ali, e ele, um dos principais defeitos é essa impulsividade dele querer resolver, é essa autoconfiança exagerada. Moisés é apresentado pra gente no capítulo 2 assim. A partir do capítulo 3 e até o capítulo de hoje que nós iremos ler, nos mostra uma desconstrução de Moisés. Como esses 40 anos no deserto, pastoreando rebanhos, mudaram o jeito de Moisés ser. De um cara que era extremamente autoconfiante para agora o oposto. Alguém que não tinha confiança nenhuma, confiança zero em si mesmo. Era alguém que estava carecendo de autoestima, inclusive. E é muito, muito interessante no capítulo 4 que Moisés, desde o capítulo 3, quando Deus aparece para ele na sarça ardente e chama Moisés para ir para o Egito, Moisés ele põe alguma série de barreiras. Ele não está querendo aceitar o chamado. O fato, e é o direto ao ponto, Moisés não estava querendo assumir a responsa de libertar o povo do Egito.
Ele estava tranquilo, ele estava lá no deserto, ele estava com sua esposa, ele estava com seus filhos, com seu filho, ele estava lá com a vida de pastor no deserto, a vida dele estava de boa. Mas se lembrem, né, gente, eu sempre gosto de falar do jornada do herói. O herói sempre tem um ponto que ele tá ali, ele acontece algo que tira ele, depois acontece um chamado, desse chamado acontece uma recusa, dessa recusa acontece um outro chamado, algo que melhora o personagem. E isso a gente consegue aplicar para diversos personagens dentro e fora da Bíblia, a jornada do herói. Um ponto aqui de Moisés agora é um dos pontos mais baixos desse pequeno ciclo. Moisés está lá no deserto, está tranquilo, não quer nada. Aí Deus aparece para ele e fala assim: você vai lá falar. Você vai falar com o faraó e vai pedir para tirar o povo de lá. Pede 3 dias lá para o povo ir para o deserto. Aí Moisés já começa falando lá no. Então vai acompanhando aí, do capítulo 3, verso 10, já Moisés já fala assim para Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Primeiro Moisés já fala de cara, né? Eu não sou ninguém, não sou nada. Lá é o rei, eu sou um pastor. Primeira coisa. Depois Moisés fala, Deus fala assim: não, vocês vão sair, vocês vão prestar culto a mim aqui esse monte. Moisés faz a segunda recusa dele. Moisés pergunta, verso 13: tá, e quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Moisés já arrumando o segundo problema aí. Tá, eu vou chegar lá para os israelitas, depois de 40 anos, como se nada tivesse acontecido, e eu vou falar: e quem me enviou? Deus fala: eu sou o que sou, e nós sabemos. No capítulo 4, ele já começa com a terceira. Capítulo 4, verso 1, ele fala assim: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Moisés arrumando objeções para não aceitar o chamado. Agora, a terceira objeção dele é: tá, como que eles vão acreditar em mim? O que eu posso falar? E aí, no capítulo 4, Deus fala para ele fazer o sinal do cajado, o sinal da mão dentro do peito, que sai toda com problemas de pele, leprosa, branca como a neve. E se ele jogasse qualquer água do Nilo no chão, a água viraria sangue. Dito tudo isso, e Moisés viu. Moisés fez, jogou o cajado no chão, virou a serpente, depois ele pegou o cajado pelo rabo, a serpente pelo rabo e virou um cajado de volta. Ele enfiou a mão dentro do peito, tirou, estava branca como a neve, cheia de lepra. Ele coloca a mão de novo e tira, estava normal. Depois de tudo isso, ele ainda fala, verso 10 do capítulo 4, tá, gente? Ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Outra objeção, é a quarta objeção dele. Eu não sei falar bem, pai. Eu sei, ó, beleza, você deu sinais, eu vou dar esses sinais, mas eu não sei falar bem, eu não quero, eu tô de boa. Deus já vai ficando meio irritado com Moisés. Chega no final, Moisés já não tem mais argumento, Deus quebra todos os argumentos de Moisés, e Moisés não tem outra alternativa a não ser falar realmente o que ele estava pensando, que é no verso 13 do capítulo 4. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Eu não quero, estou de boa. 5 objeções de Moisés, 5. E Deus quebra 5 objeções dele. Moisés não estava querendo ir, porque Moisés não botava fé mais no próprio taco. Moisés não acreditava mais em si mesmo. Moisés não é nem acreditava em si mesmo. Ele não queria, porque ele estava com a autoestima dele lá no chão. E Deus falando para ele: eu vou te enviar, eu vou te falar, eu vou fazer por você, acredita em mim. Eu estou aí, Moisés: não, e se acontecer isso, e se o povo de Israel não acreditar, e se o faraó não acreditar? Ah, mas eu não sei falar bem. Ah, Deus, eu não quero, não quero, é assim, ponto, eu não quero. Aí Deus fala assim: não, tá bom. Fala que Deus até se ira com Moisés, de tanta objeção que Moisés estava colocando. Fala assim: eu vou enviar teu irmão, Arão sabe falar bem, vai com você. Aí eles voltam pro Egito. Aí ontem eles. É muito interessante que vai o Arão e Moisés, né? Na presença de Faraó. E aí eles falam: por favor, deixa meu povo ir. Aí o Faraó fala assim: meu, quem que são vocês na fila do pão? Quem é Deus? Quem não conheço? E aumenta a opressão do povo. Fala assim: querem fazer o povo ir pro desertinho? Falar que é para oferecer sacrifício 3 dias no deserto? Eu vou aumentar ainda mais a carga desse povo. E aumenta a carga, e o povo começa a sofrer mais. Chega no final do capítulo 5 que eles falam assim para Moisés:
O Senhor os examine e os julgue, eles falando para Arão e para Moisés. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Aí Moisés no finalzinho, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para eu falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste teu povo. Moisés agora chega no capítulo de ontem, no finalzinho, confrontando Deus. Deus, você me tirou de lá, falou que ia dar tudo bem. Chegamos ali para o Faraó. Faraó ainda ficou mais bravo, ainda aumentou a carga do povo. O povo agora se voltou contra mim, contra Arão, e o Senhor não está fazendo nada. E termina o capítulo de ontem com Moisés fazendo essa indagação a Deus, tipo, indignado, Deus, por favor, age. Você me tirou de lá, eu não queria vir, agora o Senhor está fazendo e não está acontecendo nada. Moisés também estava muito impaciente. Agora começamos o capítulo 6, depois desse recapitulação Porque o principal, gente, é a gente notar essa desconstrução de Moisés, desconstrução da personalidade dele. Capítulo 6, então, verso 1, na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, começa assim. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó. Porém, por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou Deus El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, ou Yahweh, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora eu ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Uma coisa muito interessante, um detalhe que ele fala aqui, né? Deus falando que como Yahweh, não me revelei a eles. E aqui não é no sentido de se revelar, é no sentido de aparecer, porque seria uma baita de uma contradição. Deus apareceu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas como Deus é o Shaddai, o Deus Yahweh, o Deus Todo-Poderoso que liberta, ele tinha prometido que apareceria só 400 anos depois para Abraão. Deus está falando aqui que agora o que o nome dele significa, todos os atributos divinos de Deus, de Todo-Poderoso, agora sim seriam revelados através de Moisés, para mostrar para o faraó que só existe um Deus. Verso 6. Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então Deus fala assim, Moisés, vai lá e fala tudo isso de novo. Aí vai. Verso 9, Moisés vai, cara. E obviamente, cara, imagina o povo de Israel, imagina os israelitas, vendo que tinha aumentado a opressão. Vendo Moisés e Arão, tipo assim, mano, Moisés, aquele cara lá de trás, que era príncipe aqui no Egito, aquele Mauricinho, aquele playboy, que ficou 40 anos longe, nem sabe o que está acontecendo aqui com a gente. Chega aqui agora falando que vai libertar a gente, que Deus enviou ele. E agora, em vez de Faraó libertar a gente, Faraó aumentou nossa opressão. E aí Deus fala para Moisés ir de novo lá para o povo falar tudo isso que ele acabou de falar, que eu sou o Senhor e tudo mais. Verso 9. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. E aqui é uma coisa muito pesada. O motivo dado aqui, então, vamos parar para pensar na lógica da coisa. Primeiro, o povo era escravo, o povo era oprimido. Moisés exige a libertação do povo, fala com o faraó, deixa a gente ir e tal. O faraó aumenta a pressão sobre o povo. E aqui fala que quando Moisés de novo declarar aos israelitas que Deus era o Senhor e tudo mais, fala que eles não deram ouvidos a Moisés e a Arão por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam.
A angústia que eles sofriam e a escravidão pelo que eles estavam passando, o que eles estavam sofrendo, impediam eles ali, daquela forma, ouvir Moisés, ouvir Arão e confiar em Deus. Isso me pega demais, porque muitas vezes nós vemos pessoas em sofrimento, nós vemos pessoas que estão passando por perrengues enormes, pessoas que não estão passando talvez por uma escravidão, por um trabalho escravo, mas pessoas estão sofrendo uma angústia enorme, pessoas estão com depressão, pessoas estão passando por problemas familiares, problemas no trabalho, sofrendo bastante, enfim. E aí nós às vezes queremos exigir que as pessoas do mais absoluto nada acreditem em Deus e achem que vai ficar tudo bem assim, tranquilo. Muitas vezes a angústia, a tristeza e o sofrimento impedem as pessoas de confiar em Deus. E isso é um resultado comum. Não é porque você está bem e você vai falar para as pessoas que Deus vai te libertar, não significa que as pessoas irão ouvir. Muitas vezes elas estão tão sofridas, elas estão carregando um fardo tão grande, elas estão passando por tanta dificuldade que a própria voz de Deus não é ouvida por elas. E nós não devemos julgá-las por isso. A gente deve ainda mais amá-las, investir mais tempo nelas, não impondo e falando coisas, mas mostrando, guiando, conduzindo, como nós veremos que irá acontecer aqui. O sofrimento, a angústia e da cruel escravidão não deixavam o povo ouvir Arão e Moisés. Verso 10. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Agora que acontece um upgrade do pedido. Antes era um pedido para sair por 3 dias no deserto. Agora Deus já fala assim, não, agora é para deixar os israelitas saírem. Não é por tempo, não tem um tempo determinado, é para sair do Egito. Moisés mais uma vez, olha só, verso 12. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Moisés mais uma vez. Moisés ali, cara. Moisés está nessa desconstrução e aprendendo a confiar em Deus. A gente está vendo aqui uma construção, uma reconstrução de fé em tempo real, aqui entre aspas. A gente via lá atrás o Moisés, que já tinha ouvido desde pequeno falar que ele seria o libertador, que através dele viria a libertação de Israel. Ele tentando pelas próprias forças causar uma rebelião, matar egípcio e tudo mais. Alguém que tinha essa, entre aspas, fé, só que ele tinha fé só no próprio taco. A gente vê agora uma reconstrução da fé de Moisés. Moisés não tinha fé nenhuma nele. E Deus falando, cara, confia, não em você, confia em mim, porque eu tô falando. E Moisés mais uma vez dando desculpa. E Moisés dando desculpas extensas ao longo de todo o texto bíblico. E aqui ele falando, eu não tenho facilidade para falar. Cara, Deus, por favor, se os israelitas não estão me ouvindo, o próprio povo que está sofrendo, o povo que é o interessado em que isso aconteça, que eles sejam libertos aqui do Egito, se eles não estão me ouvindo, não estão dando moral, e o que o faraó vai falar? Eu não sei falar. Aqui a tradução literal do hebraico, eu sou incircunciso de língua. Ou, como algumas traduções colocam, eu sou pesado de língua. Moisés não sabia falar, Moisés não era eloquente. Moisés era chucro. Esses 40. E ele falava que nem antes ele era. Desde lá, antes no Egito, ele já não tinha essa eloquência. Ele não era bom em falar, ele era bom em agir. Agora ele não era bom nem em falar e nem em agir. E aqui não existe uma resposta de Deus. Moisés reclamando, falando assim, Deus, mas eu não sei falar. Parece que Deus nem dá moral. Verso 13. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissesse aos israelitas e ao faraó, o rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Deus falou assim, vai. Do nada agora Moisés coloca uma genealogia. Ele para a narrativa, agora ele coloca a genealogia para mostrar que ele e Arão, de quem eles eram descendentes. Então, vou passar aqui bem rapidamente. Vamos lá. Verso 14. E estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi,
por ordem de nascimento, Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Amrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os sobrinhos de Moisés. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos Coraitas, que vai dar treta lá na frente, em Números, a treta dos Coraitas. Guardem depois esse nome. Verso 25, Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, e agora aqui que falaram ao faraó rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Primeiro, o autor, próprio Moisés, coloca: foi este Arão e a este Moisés. Depois ele inverte. Foram eles Moisés e Arão. Mostrando, né, que Arão era o primogênito, mas agora é Moisés que foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Então ele coloca, no final ele inverte. Então era Arão e Moisés, e agora fica Moisés e Arão que falaram ao faraó rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. E verso 28, agora Moisés ele retoma a ideia deixada lá no verso 13. Retoma a ideia para ele retomar toda a conversa agora com a ordem de Deus. Verso 28, ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, de novo: como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? E assim nós acabamos de ler, terminamos o capítulo 6, com essa reconstrução de fé de Moisés. Moisés, a gente está vendo, ele está colocando aqui o tempo todo empecilho para ele não assumir o BO. Agora ele tem um porta-voz, que é o próprio irmão. Às vezes ele tá assim: não, acho que agora vai deixar o Arão falar, deixa o Arão fazer tudo, eu tô de boa aqui, eu tô tranquilo. Mas não, ou seja, Deus escolheu Moisés. E Deus, gente, quando escolhe a você e quando Deus escolhe a mim, é porque Ele quer você e porque Ele quer a mim, Ele quer a todos nós. Ele não quer que a gente fuja da raia. Por mais que a gente se considere inferior, por mais que a gente se considere inaptos, por mais que a gente se considere incompetentes e não capazes de realizar o trabalho de Deus, se Deus escolheu você, Deus vai te suprir todas as coisas. Porque é justamente nesse sentido de você não se achar e você estar literalmente vazio de você mesmo, vazia de você mesmo, é que Deus pode preencher esse vazio. Moisés lá atrás, nos seus primeiros 40 anos no Egito, ele estava cheio de si mesmo. Demorou outros 40 anos para Moisés esvaziar-se de si mesmo, para Deus ter a oportunidade de trabalhar com Moisés. Deus não teria como ter trabalhado com Moisés daquele jeito que ele estava lá no Egito, 40 anos antes. Impetuoso, orgulhoso, autoconfiante, vou conseguir pelas minhas próprias forças. Demorou 40 anos para Moisés, a duras penas, esvaziar-se de si mesmo, e agora chegou num ponto que ficou até nocivo para ele mesmo. A autoestima dele estava lá no pé, a autoconfiança lá negativo. Mas é justamente nesses momentos que Deus opera e Deus mostra que é poderoso, porque Ele age a partir disso. Ele age independente das nossas forças, porque por nós mesmos nós não temos nada. Se você hoje está recebendo um chamado de Deus para qualquer coisa, gente, chamado para largar um emprego, um chamado para largar uma faculdade, mudar de cidade,
para você largar um relacionamento abusivo. Eu não sei qual tem sido o chamado, não sei qual tem sido o desafio que Deus tem colocado para você e que você está relutando em aceitar, porque você não tem capacidade, porque você acha que não consegue, porque você acha que você não é boa o suficiente. Se Deus está chamando e você se sente realmente chamada e tocada pelo Espírito Santo te chamando, não haja como Moisés nesse começo aqui, negando, dando desculpa e recusando. Não. Confie no Deus Todo-Poderoso. Confie em El Shaddai, confie em Yahweh. Confia nele. Como nós lemos na Bíblia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Moisés estava aprendendo exatamente isso aqui. Nós estamos acompanhando esse crescimento da fé dele aqui em tempo real ao longo dos capítulos. E que nós possamos ser assim, não no sentido negativo da falta de confiança, mas no sentido de a gente se esvaziar e colocar os nossos caminhos e a nossa confiança e a nossa força nas mãos dele. Vamos orar. Pai amado querido, e agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, um dia aí que será cheio de atividades, cheio de desafios, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, o Senhor está indo à nossa frente, que, Pai, por favor, que o Senhor nos dê, ao longo dos nossos desafios, ao longo dos nossos problemas, nos dê a certeza de que o Senhor está conosco, Pai. E que quando faltar confiança em nós mesmos, que realmente a gente não confie em nós, que a gente deposite a nossa confiança totalmente em Ti, Pai. Que a gente se esvazie de nós mesmos e que a gente possa se preencher de Ti, Pai. Que o Seu Santo Espírito possa inundar a nossa vida e o Senhor operar e trabalhar nos nossos corações, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão aqui, com todas as famílias aqui representadas, todos que estão acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia, Pai. Seja com todos os seus problemas, suas dificuldades, seus desafios, que todos aqui possam entregar diariamente, Pai, seus planos, seus desejos, todos nas suas mãos, Pai. Seja com o povo lá da Ucrânia, seja com aquele país que está em guerra, seja com as pessoas que estão tendo que fugir de seus lares, refugiados, famílias que estão perdendo familiares por essa guerra idiota. Seja, Pai, com todos eles, e não só com eles que estão lá, Pai. É no Oriente Médio, é no Iêmen, em Israel, é Palestina, Pai, é na África, é guerra, é perseguição, é no mundo inteiro, Pai. Seja com os menores do Teu reino, Pai. Nos apresente essas pessoas para que a gente possa, Pai, ser o próximo delas, que a gente possa abençoar a vida dessas pessoas, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Perdoa o nosso coração orgulhoso. Perdoa a nossa falta de humildade. Perdoe a nossa autoconfiança, Pai. Nos dê um ótimo dia, com as suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Amanhã, então, iremos ler e estudar Êxodo capítulo 7. Isso, a gente vai ver o que vai acontecer agora, hein? Moisés só recusando, e Deus falando, vai, vai, vai. E vamos ver o que irá acontecer. Então não percam amanhã. E aí eu vou dizer o horário aí pelas redes sociais. Não será esse mesmo horário amanhã, porque amanhã eu tenho que sair cedinho. E trabalho e viagem, então provavelmente será num outro horário amanhã. Mas eu deixo vocês avisados. Beleza, gente? Fique com Deus. Um beijo, um abraço e até amanhã com Bora Ler a Bíblia. Êxodo capítulo 7. Um grande abraço, valeus e falows!